Coletiva de Hélio dos Anjos, tá? Eu sempre coloco aqui as coletivas de Hélio quando é um clássico, porque normalmente é bom escutar o que Hélio dos Anjos tem a dizer. Discordando ou concordando, eu gosto de ouvir as coletivas de Hélio dos Anjos. Vambora. Queria que você analisasse a partida, mas também queria saber o quão satisfeito você está do que a gente sabe da tua cobrança, das palavras de intensidade no dia a dia em coletivas, nos treinamentos, o quão satisfeito você está com o nível físico e de entrega de intensidade do teu time nesses 3 primeiros jogos da temporada, em especial no clássico de hoje. Olha, o mais importante do jogo, o resultado, claro, não resta dúvida, mas o mais importante do jogo para mim foi isso. Você entende? Porque muitas vezes as pessoas acham que as coisas vão acontecer com naturalidade, não vai acontecer. Na semana passada, depois do jogo contra o Decisão, né? Eu, passando pelo X, né? Um rapaz não é de imprensa, é técnico em números de futebol, né? E ele falou que o nosso time foi muito mal, tinha ido mal fisicamente, né? E a gente... Rapaz, eu jamais imaginaria que Hélio dos Anjos utiliza o Twitter. Não sabia dessa, tá? A gente, dentro do vestiário aquele dia, eu já recebi o aferimento do aparelho que nós usamos e nós tínhamos sido 23% mais intenso na intensidade e 28% no volume. Tá entendendo? Nós temos uma atenção muito grande com isso, muito grande. Hoje uma das conversas que eu falei assim, rapidamente com o Vinícius, falei, Vinícius, você é top 3 do meu time no aspecto de intensidade. E a intensidade dele no último jogo foi baixa, né? Pelo tempo que ele ficou em campo, foi baixa. Eu sabia que os números dele hoje, independente de ter saído, seria muito alto, porque a gente também tem experiência suficiente de no Julio ver que o Dodô, mais uma vez, foi o top 1 do time, tanto no volume, quase 11 mil, quanto na intensidade, quase 10%. Foi praticamente 9% dos 11 mil metros, ele fez em alta intensidade. Vinícius, no primeiro tempo, já estava dando 10,1. Cabral Neto até falou isso durante o pós-jogo, né, lá na Globo, que Dodô foi sempre o jogador que estava muito próximo ali da bola e sempre carimbando na bola. E foi o melhor em campo para mim ontem, camisa 10 Náutico, que eu considerei uma boa contratação sim, vindo do Vila Nova. Bom jogador. Fez um gol ali, no cruzamento vindo da direita, sozinho na pequena área, e o outro ele deu assistência pro gol de Vinícius fazer o gol, foi Paulo Sérgio. Aí mexeu um pouco nos números dele, porque ele saiu, mas eu acredito que deva ter sido o top 2 do grupo. Então a gente se toca muito nisso, porque tem a parte técnica? Tem a parte física? Tem. Tecnicamente, nós fizemos a melhor marcação-pressão nos 3 jogos. Ah, mas são os meninos, são isso, mas os meninos com qualidade. Eu vi qualidade na garotada do esporte, tentando as coisas com técnica, com mobilidade, com movimentação, com boa competitividade. E nós passamos a ter no segundo tempo, no primeiro tempo nós tivemos também. Agora eu estava vendo vários lances do primeiro tempo. Lances assim de muita criatividade, e a bola podia ter até conseguido fazer mais gols no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu comentei com eles porque a gente estava entrando numa pilha boba, sabe? Eu acho que os meninos são os meninos. Eles são meninos. Dentro do campo eles são homens. Né? Que ali do esporte só tinha homem para mim. Tá entendendo? Mas você não podia envolver com briga, com picuinha, com empurra, com essas coisas. Não, vamos jogar. Ah, pô, mas os meninos estão meio impossíveis dentro do campo. Gente, nós todos um dia fomos jovens, né? Então, joga, faz gol, que aí a gente tem um controle do jogo. Eu achei o segundo tempo... Eu concordo 100% em relação à marcação-pressão. Eu já falei sobre isso aqui no canal ontem, principalmente. Essa marcação-pressão do Náutico eu considero muito arriscada para um jogo um pouco mais difícil. Eu nem tô falando do altíssimo nível da primeira prateleira de Série B não, tá? Eu tô falando de um jogo de um time ali que briga para não cair para Série B. Eu acho, para Série C. Eu acho muito arriscado. Mas beleza, a ideia, a estratégia, ok. Toda estratégia tem o seu risco. Eu acho que essa subida de linhas, essa marcação-pressão muito intensa, se você pega um time um pouco organizado, os caras vão sair sempre ali no 2 contra 1, 3 contra 2. Eu acho extremamente arriscado, mas aí beleza. Pro jogo de ontem em específico, era a garotada da base do esporte.
você poderia se expor além do normal, do que o Náutico já se expõe. Porque se o Sport gerar situações ali de 3 contra 2, normalmente não vai criar muita chance de gols, porque são os garotos da base. Então, fazia sentido sim o Náutico ser extremamente arrojado, como foi ontem, e a marcação-pressão deu certo. Lógico, méritos do Náutico, sem dúvidas, e também demérito do Sport, que não conseguiu sair muito bem daquela marcação-pressão em quase momento nenhum. De uma lucidez muito grande, né? Eu acho assim que uma pena Luiz Felipe sentiu um pouco o peso, né? Jogador que está começando agora, né? O próprio Todinho também saiu também sentindo um pouco o peso. E quando se fala que a perna pesou, principalmente na parte do posterior, tem que tirar fora, né? Tem que tirar fora. Mas é um jogador muito lúcido. É um jogador muito lúcido. Aquela toque de cabeça pro meu lateral estourar uma bola no peito do goleiro, aquilo ali é uma lucidez de você estar dentro da área sabendo o que você vai fazer. Então eu gostei, e é muito importante também que eu sempre tive uma certa preocupação de trazer o Vinícius para a direita. O Vinícius começou ali, entendeu? E eu tenho que criar essas alternativas, de Vinícius na esquerda, de Vinícius na direita, ver o Vinícius com o Toró, porque o Toró é incisivo, é mais gol, Vinícius é mais flutuação. Essa semana nós pegamos muito no pé do Vinícius, mostramos em vídeo que ele não está pisando na área, que ele está deixando a jogada acontecer e não está chegando. Tanto quando ele veio comemorar comigo, ele falou, pisei na área, né? Porque são coisas que a gente está, parece que não, mas nós estamos em formação. E o sistema ofensivo tem muitos jogadores desconhecidos deles. Eu sempre falo que a parte ofensiva de uma equipe ela é muito difícil para você acertar, porque vai muito do lado que eu chamo intuitivo. Eu faço o trabalho tático, faço aquilo, a movimentação, não sei o quê, mas é a intuição do jogador. É ali que ele decide. E eu gostei muito, achei que o Dodô foi muito, muito positivo na hora que eu chamei a atenção dele. Eu achei que ele tinha perdido um pouquinho a concentração e ele é decisivo. Então, você não pode achar ruim de muita coisa num jogo como esse, né? Lamento porque não, é um árbitro experiente, é um árbitro de 40 anos. Pô, o cara dá 7 cartões amarelos para um time no primeiro tempo. Tá chamando problema. As mexidas em cima do Matheus, o Matheus é o último homem meu. Não, vai sair, Matheus. Quer dizer, você vai ser expulso. Tá entendendo? Então, a briga... O árbitro horroroso, assim, eu não sei até que ponto da regra, tá, gente? Aí eu tô sendo meio leigo. Se Vinícius não deveria ter sido expulso. Já tinha cartão amarelo. Passou aquela parte ali da proteção que a polícia faz e tal, para não ter invasão no gramado do estádio e tal. Eu não sei, ele invadiu ali, foi comemorar com a torcida. É como se ele tivesse pulado o alambrado, entre aspas, para comemorar com o torcedor, e normalmente isso é punido com cartão amarelo. E Vinícius não foi punido. Não sei exatamente a regra ali, se tinha que ser punido exatamente ou não. Eu acho que tinha, e deveria ter sido expulso. Ia ganhar o jogo Sport, não tô falando isso não, pô, o jogo já estava vencido pelo Náutico. Mas o árbitro em si, em vários momentos eu fiquei revoltado, porque no início ele não tava dando falta pro Sport, depois ele começou a dar, e aí começou a gerar muito cartão amarelo. O árbitro pra mim bem ruim mesmo. Que aconteceu ali, teve a falta a favor, o início da jogada, a falta foi a favor do Náutico. Ele deixou correr, e aí deu todo o problema que poderia originar ali de sair garotos expulsos dos dois lados. Porra, tem um controle da situação. Agora, eles adoram sair lá do meio do campo para vir dar cartão amarelo para mim. Sabe o que eu falei para o quarto árbitro? Pô, por que ele está com dó de dar cartão amarelo? Teve um lance no segundo tempo que nós fizemos 1-2 lá do outro lado, o menino do Sport segurou o jogador. Ele não dá cartão amarelo? Agora, para atravessar o campo, para dar cartão amarelo e depois falar lá dentro da reunião deles que deu cartão amarelo, eu dei cartão amarelo para o Eduzane, não adianta, comigo é assim, sabe? Querem crescer de uma forma que não tem necessidade. Agora, para mim, eu vou ser muito sincero, um árbitro de 40 anos que não consegue controlar um jogo, um clássico, tranquilo, na conversa, isso aqui, vamos aqui, calma aqui, aí podia colocar tudo a perder, podia ser expulso o jogador do Sport, podia ser expulso o jogador do Náutico. Eu tô um pouco crítico em relação à arbitragem, porque eu discuto muito isso com meus jogadores. Eu vou contar uma história para vocês do último jogo. Nós tínhamos programado uma jogada de bola parada no último jogo. Sabe quem atrapalhou não acontecer? O juiz. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um juiz de futebol no escanteio posicionado dentro da grande área.
Eu mostro, se eu tiver com vocês, eu mostro para vocês. Gente, isso é um básico. Aí ele posicionado dentro da grande área. A bola era na segunda linha pro Todinho. Todinho estava no rebote. Nós tínhamos combinado essa bola saindo do garoto lá do Dodô, direta no menino, no Todinho, porque estava todo mundo em cima do Matheus, né? Querendo bloquear. Aí adivinha quem estava entre a linha da bola, dentro da grande área? O juiz, erro técnico, grosseiro. Outra jogada, estava dentro da grande área. Outro escanteio dentro da grande área. Isso é bizonho no futebol. Isso é básico. Você entende? Você não pode estar dentro da grande área, num escanteio, numa falta lateral. Você tem que estar, inclusive, por trás para pegar a diagonal, para você ver o que está acontecendo. Então, deixa para lá, né? A arbitragem que vá. Eu acho que nós estamos em formação, fizemos um bom resultado. Foi em cima de garotos e tudo, mas você imagina bem se eu estou aqui dando entrevista com 1-0 para eles. Você imagina bem que eu estou dando entrevista aqui com 0-0. Então nós temos que fazer o que nós fizemos, né? Nós não temos responsabilidade num momento como esse de saber por que o adversário colocou o sub-20. Nós tínhamos que jogar e jogamos dentro daquilo. Não estou totalmente satisfeito ainda, nós estamos em crescimento. Tenho que parar aqui, viu? E detalhe, só foi uma pergunta. Hélio dos Anjos respondeu em 8 minutos uma pergunta, porque ele vai puxando uma coisa a outra e vai pegando gancho ali. Eu gosto de ouvir as coletivas de Hélio. Sim, o Náutico não tem nada a ver com o Sport não, meu irmão. O Náutico pegou o Sport sendo sub-20 profissional ou não. O Sport sim é que tem responsabilidade. A diretoria, o executivo de futebol, o presidente, Roger, todo mundo tem responsabilidade de, infelizmente, num planejamento incompetente e mal montado, a gente ter que chegar no dia 18 de janeiro contra o Náutico no Clássico e colocar todo o sub-20. Por que não colocou parte dos profissionais? Porque o profissional não foi a campo. Ah, porque não tinha capacidade de jogar. Problema de Roger, problema do executivo de futebol, problema do presidente. A responsabilidade maior é deles. Porque ontem deveria estar em campo, sim, os titulares já jogando com ritmo de jogo. Como já deveriam ter estreado na primeira rodada. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Nem que fosse para ter uma mescla. Bota a Roger e bota de auxiliar o técnico da base. Para justamente auxiliar a Roger nesses primeiros 5, 6 jogos da temporada. Porque tá lá na história, ó. Sport 0, Náutico 4, nos aflitos. Tá na história, pô. Mais uma vez, eu nem lembro aqui agora de cabeça qual foi a última vez que teve um 4-0 num clássico dos clássicos. Eu não lembro. Já vi vários jogos que o Sport deu vareio de bola, que o Náutico deu vareio de bola, mas e ali é 2-0, 2-1, 1-0, não é 4-0. Então tá lá na história. Daqui a 50 anos vai estar lá, o Sport 0, Náutico 4. Beleza, só valia 3 pontos no Pernambucano. Mas tá lá na história, ponto. E poderia ser 5, 6, 7, 8. O Náutico não tem nada a ver com isso. Tinha que jogar o máximo do que dava pra jogar. Jogou. E goleou, poderia ter feito muito mais. E o Náutico não tem nada a ver com isso não, pô. Jogou o que tinha que jogar mesmo e tá tudo certo. O torcedor tem que entender que nós temos vários jogadores aí que estão sem competitividade, que eu preciso dar competitividade para eles. Tanto que 2 jogadores sem competitividade sentiu perna muito pesada. Não é as duas pernas. As duas pernas pesar, a gente entende. Mas quando dá pontualmente nenhuma perna, tira fora porque o músculo está alertando a gente. Então o Todinho está nessas condições, o Luiz Felipe está nessas condições. O último jogo do Luiz Felipe foi aquele jogo do Guarani, que nos classificou. Então o Luiz Felipe está nessa condição. O Ramon foi 15 dias antes da decisão daquele jogo nosso aqui contra o Brusque. O Ramon estava no Ituano, o Ramon já não jogou. Tanto que o Ituano aqui, o Ramon não jogou. Está entendendo? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande. Agora, a cobrança é diária, a intensidade da equipe tem que aumentar. Nós estamos em busca mesmo de alta intensidade. É característica da nossa equipe. Nós não temos, mas o Hélio dos Anjos só no 4-3-3, o Hélio dos Anjos só na linha alta. Acabou. Tem treinador que eu conheço que joga 8 anos assim, 10 anos, 20 anos do jeito dele. Guardiola muda o jeito dele jogar. Vamos falar lá de fora. Guardiola muda o jeito dele jogar. O Copo mudou o jeito dele jogar no Liverpool. Você entende? Que inclusive eu gosto mais do estilo dele, que é mais direto. Quer dizer, então nós temos que fazer o que nós sabemos. Então daqui a pouco a única coisa que o Náutico sabe é colocar a linha alta, ter intensidade, né? E daqui a pouco ganhar. E é o que nós queremos. Ô Hélio. 10 minutos, tá, irmão? Foi só uma pergunta na coletiva. Surreal. E sim, pra complementar, se o Sport Sub-28 empata, eu não vou nem falar de ganhar, não. Eu vou falar de empatou 0-0. O jogo terminou 0-0, 1-1. Mikael teve a bola para fazer o gol de empate do 1-1.
com certeza já era crise no Náutico. A reação da torcida já era outra, já era a reação de crise que nada presta, ó, Kelly dos Anjos não é esse treinador todo, a imprensa já ia bater mais de frente. Com certeza a crise seria muito maior. Aliás, não tem crise agora, né? Mas teria uma crise ali, hipoteticamente, com certeza absoluta. Então, fez o que tinha que fazer, fez sua obrigação, que era ganhar o jogo, pô, e golear, né? Esse envolvimento do teu time, porque você tem um lateral esquerdo que não para de correr, né? Um lateral direito também que é muito envolvente, tanto o Arnaldo quanto o Reginaldo quando entrou. Você tem o Vinícius, que está bem fisicamente também, porque ele até antecipou a preparação física dele. Você tem um Paulo Sérgio, que é mais executor de jogada, que destoa um pouco dessa característica, mais um cara que executa. Qual o grau de satisfação desse setor, tanto o ofensivo quanto dos laterais, que são ofensivos também, né? São praticamente os pontas em alguns momentos do jogo? Olha, o jogador que mais me chamou a atenção hoje foi o Samuel. O Samuel deu um equilíbrio todinho para o time no segundo tempo. Posicionou dentro daquilo que nós gostamos, assentou o jogo através do Ramon. Ramon assenta mais. A única orientação que eu dei para o Luiz Felipe: Luiz, não conduz muito não, porque o Luiz, ele adora conduzir, ele adora roubar a bola e conduzir, ó, alterna, conduz uma, arma outra. É uma característica totalmente diferente do Wanderson, do garoto nosso que machucou, o Enderson, do Enderson e do Ramon. Ramon assentou, o Samuel deu todas as condições do time jogar, inclusive com cartão amarelo, e ajustou muito. Eu achei isso interessante, que é sinal que ele está equilibrando. É um jogador, dentro das características dele, que precisa de um tempo mais de jogo para ter mais tempo de bola, né? Eu fiquei muito satisfeito com a evolução dele. Eu acho que a questão dos laterais, eu comento muito com eles. Eu acho o Arnaldo diferente do Reginaldo. Foi por isso mesmo que eu trouxe o Reginaldo, porque eu conheço o Reginaldo desde menino, né? Porque o Reginaldo é de espaço. O Reginaldo é para receber um pouco na frente, ou então no 1 contra 1 lá na frente. O Arnaldo é construtor. O Arnaldo sai por fora, sai por dentro, sai para a tabela curta, sai. Olha a jogada que ele até sentiu. O Arnaldo jogou, inclusive, ele teve uma. A gente não sabe ainda se é uma virose, o que foi, mas ele não. Ontem ele não treinou, mas ele se predispôs hoje, estou bem, eu preferi colocá-lo, né? Podia até não ter usado, mas tranquilo. E o mais importante é que a gente está trazendo, nós trouxemos jogador com a nossa característica em relação ao nosso modelo de jogo, né? Todos os jogadores. O Juninho, quando iniciar aí, vocês vão ver, é um jogador assim também, tá? Eu brinquei falando sério, que eu estou pensando em mais um beirada, aquilo, e vem, daqui a pouco o beirada que vier, sabe? E também assim, esquece que não é o Labandeira, não, que andaram falando que eu traí Labandeira, né? Não é ele, não. Rapaz, eu não fazia muito tempo que eu não escutava uma coletiva completa assim de Hélio, tá? Rapaz, o bicho pega muito gancho de muita coisa, já vai saindo informação, análise e tal, pá. Labandeira, que por sinal não seria uma grande contratação, longe disso. Seria aquele jogador para compor elenco, compõe bem, num time de G12. É isso. Não é jogador que muda a patamar, não é jogador que vai te trazer acesso nenhum. E eu conheço muito bem porque jogou aqui no Sport. Mas te ajuda, sem dúvidas. Para fazer os 45 pontos, primeiramente, depois pensar no algo a mais, Labandeira ajudaria, sim. Então a gente tem outras situações. E eu estou feliz, como você frisou e perguntou, pelos laterais em termos ofensivos, né? Mas eu estou gostando muito da variação de situações que nós podemos apresentar com os beiradas e o crescimento do Paulo técnico, né? Paulo é um jogador que eu não vou poder exigir dele fisicamente, uma intensidade absoluta. Se eu quero intensidade, eu vou colocar o Samuel. Você entende? Aí eu vou ter intensidade, vou ter saindo. O Paulo, gostei muito do Paulo, que o Paulo começou a cruzar uma dorzinha de adutor. Ontem tiramos ele da bola parada, não, fez a bola parada. Ontem nós fizemos a bola parada ofensiva. Mas hoje ele reagiu muito bem. Isso aí que para mim é importante. Porque o Paulo no ano passado, ele sentiu uma dorzinha, a resposta de sair fora do jogo vinha muito rápido, porque ele debilitava. Então também cresceu nesse aspecto de que a dor, ela faz parte do jogador de alto rendimento, e nós que temos que conduzir, se coloca, se tira, se deixa, e eu estou satisfeito. Eu acho que é uma equipe que nós fizemos 9 pontos, o que nós tínhamos que fazer. Eu falei para eles no primeiro jogo que eu não estava satisfeito, porque nós éramos o terceiro colocado, e nós tínhamos que buscar a primeira colocação, porque é isso que eu queria. Conseguimos na rodada passada. Hoje
ratificamos essa primeira colocação e vai ser assim. Vai ser o tempo todo assim. Não existe nada aqui sem sentir dor e sem sentir o peso da minha cobrança. Não tem afrouxo. Não sei qual é a equipe que eu vou colocar em campo quarta-feira. Vou dar uma olhada geral amanhã e depois, mas o nível de exigência é o mesmo. Porque eu falo para eles, vocês nunca vão me ver nessa convivência nossa, os que estão chegando, eu lamentar a ausência de jogador. Não lamento a ausência de jogador. Eu posso entrar no campo sem 5 titulares, ser tido como titular, vocês não vão escutar, eu perdi o jogo, o jogo ficou ruim, porque eu não entendi. Toda a carga física, técnica e tática, o grupo está recebendo da mesma forma. Então todo mundo tem condições. Daqui a pouco eu vou fazer uma variaçãozinha na quarta-feira, não estou garantindo nada, tudo é em função do retorno da resposta dos números, da resposta da área de fisioterapia, do departamento médico. Se eu achar que eu tenho que mexer um pouco mais para esse jogo, eu mexo. Não por falta de respeito ao adversário. Respeito é o meu trabalho. Nós temos que respeitar o adversário, trabalhando muito para vencer. O resto é muita história que o futebol acaba propiciando. Professor, boa noite. Marcos boa noite. Aí, recado dado, viu? Pode ver esse podcast. Eu queria que você falasse para mim, você já falou aqui que o primeiro tempo foi muito brigado, né? Principalmente na questão física. Eu queria saber se a questão física pro Náutico foi decisiva no segundo tempo e que você falasse mais sobre as modificações, principalmente na entrada do Reginaldo, né? Que a gente percebeu ali uma criação maior, principalmente aqui do lado direito do campo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Futebol são 95, 100 minutos, a média está dando isso no futebol brasileiro. Então, essa história de que ganhou no segundo tempo, melhorou no segundo tempo, o primeiro tempo foi isso. Nós queremos ganhar. Se for sempre ganhando... Eu cobrei deles hoje na palestra inicial que eu não estava gostando muito dos nossos primeiros tempos. Isso foi uma cobrança que eu fiz dele. Falei, olha, eu quero uma coisa mais homogênea. Tá? Eu quero uma coisa mais de primeiro tempo, com o segundo tempo homogêneo em relação à coisa positiva do primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo bom. Foi um primeiro tempo competitivo, os meninos, os garotos do esporte foram competitivos. Nós colocamos uma imposição física que é natural, né? Eu até comento, eu falei para eles, olha, pegar um garoto e colocar numa formação 2 de 18, 17 anos é uma coisa. Agora, você ter um grupo todinho de 16, 17, 18 anos é diferente. A competitividade acusa um pouco, né? Exatamente, isso ficou escancarado. Primeiro tempo o Sport competiu eu até me iludi. Rapaz, se continuar com essa pegada no segundo tempo e tiver um pouco mais de capricho nas finalizações e tiver um pouquinho mais de sorte, talvez a gente até empate esse jogo aí. Que dava, você via que dava. Só que, eu até falei, dito isso, o segundo tempo o Sport vai acusar na questão física. Vai sentir 2 vezes mais do que o Náutico. É natural, pô, infelizmente. E os duelos físicos o Náutico vai ganhar a maioria. E ganhou mesmo. E atropelou de fato no segundo tempo. A gente não pode também achar, ficar com, a maneira de dizer, ficar com dó, achar que vai ser fácil, que vai ser assim. Não, é jogo jogado, jogo forte. Eu acho assim, que o Reginaldo já frisei, né? É característica totalmente diferente do Arnaldo. Não vão esperar do Reginaldo essa entradinha por dentro, construir jogo, não. O Reginaldo é o batidão dele. Ele é o batidão. Ele é um jogador de muita intensidade, é top também, é top nos trabalhos físicos. E pode falar o que quiser, nós olhamos isso muito mesmo. Muito. Sabe? Muito. O Hélio dos Anjos abriu mão de fulano, o Hélio dos Anjos, não sei o quê. Nós buscamos 2 meias agora, com nível de intensidade lá em cima. O Dodô não está fazendo nada demais aqui, não. Sabe? O Dodô está fazendo o que ele é. Quando o Guilherme passou para mim, discutiu para mim com o nome do Dodô, que eu falei para ele, você tem os números físicos dele? Eu conheço o Dodô. Você tem os números físicos dele? Buscamos. Vai ser o melhor, vai ser o meia com mais intensidade que nós trabalhamos. E está comprovando. Quer dizer, então, ele não está fazendo porque ele está motivado de estar no Náutico, está chegando. O histórico dele é esse. O histórico... Eu queria parar aqui porque eu tenho que ligar muitas coisas ao esporte. Será que ano passado, no início da temporada, teve esse trabalho mínimo de estudo quando o Pepa pediu paciência? Será que teve um estudo profundo sobre a questão física de Sérgio Oliveira? E pagamos 800 mil reais para Sérgio Oliveira por mês e ele tem contrato ainda até o final desse ano. Vai receber mais de 10 milhões ainda, pegando o combo geral aí.
é surreal, né? Tipo, é o básico que tem que ser feito, o estudo físico. E se você fosse estudar fisicamente o jogador, e eu não tenho esses dados, quem tem é algo mais interno, é algo mais específico, algo mais profundo, não contrataria Paciência, não contrataria Sérgio Oliveira, talvez. E por aí vai. É bizarro demais, né? E aí eu parabenizo o Hélio, porque em toda a coletiva que eu assisto, não assisto todas, tá? Mas acho que eu assisto. Ele parece ser um cara muito estudioso, muito preparado e muito atento a tudo no mercado. Tá atualizado, irmão, tá atualizado. Mesmo sendo mais velho aí, não sei se é o filho dele que carrega essa linha um pouco mais moderna. Acredito que sim, não sei, eu não tô lá nos treinamentos. Mas tá atualizado. O histórico do Reginaldo é de muita intensidade. O histórico do Yuri é de muita intensidade. Você entende? E eu quero isso. Meu trabalho é assim, daqui a pouco vamos perder, vamos, vai acontecer problema, vai acontecer isso, mas dentro do modelo que a gente propôs. E eu gosto disso. Boa noite, professor. Boa noite. Pela Vitória. Obrigado. Filgueira, do Cast TV. O Náutico demonstrou um desempenho bem ofensivo, mesmo após as mudanças. O que está sendo feito para manter essa solidez, mesmo entre os titulares e os reservas? Aquilo que eu acabei de frisar numa resposta, todos eles recebem o mesmo trabalho físico, tá certo? Que muitas coisas são individualizadas, sabe? Nem sempre é a mesma carga para todos os jogadores. Taticamente, eles trabalham igualzinho. Tudo que eu faço com um grupo que vai jogar tático, eu faço com outro grupo. Isso é natural dentro do meu trabalho. Então a carga, as orientações táticas, o controle de trabalho tático é em igualdade muito grande dentro do nosso trabalho. Não temos diferença nenhuma. Para vocês terem ideia, o grupo que não jogou muito hoje, amanhã ele vai ter um sparring para jogar. Nós vamos abrir campo amanhã. De novo, porque esses jogadores eles não podem perder o nível de técnico que os que estão jogando mais vezes estão adquirindo. Então é o mesmo trabalho, a mesma condição, a mesma orientação e a mesma exigência. Então eu quero deixar claro que o nível do nosso vai ser esse, daqui para melhor. Eu não estou satisfeito, nós estamos em formação, eu acho que nós podemos melhorar, nós vamos enfrentar grandes adversários nessa própria competição. Olha a sequência nossa, é Jaguar, é Santa Cruz, é Retrô. Então quer dizer, nós temos que melhorar, porque essas equipes são equipes fortes e merecem todo o respeito nosso. Te respondi o que você queria? Foi mais ou menos, né? Hélio, boa noite aqui. E ele ainda deu uma chamada, né? Se você parar pra analisar na pergunta, logo no início da resposta dele, ele fala, acabei de responder. É bom que ele dá aquela chamada. Boa noite. Porque assim, tem perguntas que acabam se tornando a coletiva mais repetitiva, né? De fato, essa reta final aí da resposta dele, dessa pergunta, foi baseado na pergunta anterior, pô. Pela Vitória, boa noite. Ao final do jogo, você foi imediatamente conversar com o Alexandre Oliveira, deu um longo abraço nele, disse algumas palavras e foi uma conversa um pouco mais demorada do que o habitual. Você poderia nos dizer o que é que você conversou com ele? Parabenizando ele, parabenizando pelo trabalho, né? Porque não é simples, você está entendendo? Muitas vezes cai algumas responsabilidades para você que daqui a pouco pode ser oportunidade, tá? Então, o que eu mostrei para ele foi isso. Olha, garotos, o garoto, não poderia dizer que ele já tem os seus 50 anos, mas com um cara de 30, né? Eu sempre falo, pele mais escura, meu irmão, nunca fica velho, né? E aí, eu falei para ele, olha, sucesso, sabe? Vi o seu jogo contra o Retrô, gostei, achei que você tentou repetir sempre aquilo que a gente percebe que você está orientando, né? E não é simples você ter uma responsabilidade dessa. Aquilo que eu frisei, 2 jogadores de 18 anos para enfrentar um time já formado, quando eu falo um time formado, fisicamente, né? Jogadores já prontos fisicamente, né? Já é difícil. Agora, você entrar dentro do Aflitos com um grupo de jovens e você conseguir fazer o que ele fez, é sinal de que os méritos ele tem sim. Méritos, eu desejo a ele muito sucesso, né? Desejo aos garotos do esporte que entrou hoje muito sucesso. Não é simples, é uma responsabilidade muito grande, tá entendendo? Eu sou muito crítico em algumas coisas, né? Mas nós não tínhamos nada a ver. O planejamento do esporte nós temos que respeitar como adversário, né? Porque não é um clube qualquer, não é isso? Eu sempre falei para o jogador, esse lenga-lenga,
que jogador não quer vir, que problema aqui, que jogador tá saindo, que jogador não sei o que. Gente, a camisa é foda. Desculpa a palavra. A camisa é forte. Daqui a pouco recupera tudo, daqui a pouco força máxima, trabalho. O Roger é um menino que eu tenho informações, não é só informações de resultado, porque tem muitos, eu sempre falo pro meu pessoal. Pera aí, eu tenho que parar, que ele já vai pegar outro gancho para falar de Roger, tá? É isso aí, por isso que eu não tenho aqui, eu não vou ser burro de sair condenando o garoto da base ontem, sair condenando o treinador e tá tudo errado e ninguém presta. Pô, calma aí, pô, entender a circunstância do jogo. A gente jogou com 20 jogadores da base de sub-20. Meu amigo, Rafinha é um palito para disputar duelo com o Júnior Todinho, que já fisicamente tá muito mais bem preparado, tá pronto. Tem muito mais massa magra para ganhar duelos, tem mais explosão. Vai atropelar, pô. É por isso que eu falei, pra mim o planejamento foi errado. E a gente só chegou de fato nessa condição de colocar o time todo sub-20 porque ganhou do Retrô. Porque o time deu uma boa resposta contra o Retrô. Se o Sport toma um ataque, uns 2-0 do Retrô na ilha, ou perdesse o jogo de 1-0 jogando mal, eu acho pouco provável o Sport jogar com o time todo sub-20 ontem. Acho pouco provável que o Alexandre colocar... Não o Alexandre só, né? Mas a decisão da diretoria seria, vamos colocar o sub-20 de novo. Acho pouquíssimo provável. Mas como ganhou do Retrô, e ainda mais no 2-0, e podendo ser até um pouco mais, pô, tamo preparado pra ganhar do Náutico nos aflitos, tamo preparado pra competir. Não tava, pô. E eu falei isso aqui durante toda a semana, não tá preparado. Pode competir ali, pode duelar e tal, mas vai chegar um momento que vai pesar, a questão física vai pesar. Cansamos de falar. E pra potencializar garoto da base, na minha opinião, você vai potencializar com os profissionais ao lado, dando suporte. E nem que fosse um Zé Lucas, que, porra, já é muito mais profissional do que a garotada aí da base que começou ontem a jogar jogo profissional, vamos dizer assim. Começou semana passada. Aí tu vai ter um Coutinho ali, um Barletaquinho, um Filipinho, sei lá, um Zé Gabriel, ou sei lá, quem quer que seja. Ali na meiuca Max, o Marlon Douglas, ou lá atrás o Marcelo Ajun, Ramon, pô... É outra coisa, gente. É outra coisa, pô. Eu não tô falando que ia ganhar se colocasse... Não tô falando isso não, porque o Náutico seria favorito independente do time que o Sport colocasse ontem em campo. Mas não foi o mais correto, não foi o mais prudente, não foi a melhor estratégia colocar todo o sub-20, pô. Se ganha de qualquer jeito. Se ganha de qualquer jeito. Daqui a pouco o cara fica aí sem treinar uma semana, chega no domingo, os caras ganham o jogo, mas não ganham o campeonato. Quer dizer, então, o que eu tenho, as informações que eu tenho do Roger são as melhores possíveis. Ele teve 2 analistas que trabalhou comigo, que trabalhou com ele, tá entendendo? Então, não é só pelos resultados que ele já tem na carreira, não. O dia a dia dele é bom pra caramba. Então, eu tenho que entender que é assim com o Marcelo Cabo, é assim com o menino lá do Retrô. Eu, sinceramente, já vi uma equipe que na minha visão, merecia estar com pontos a mais, que é o Maguari. Merecia estar com pontos a mais. É um time certinho. Eu vi o primeiro e o segundo tempo contra o Santa Cruz. O segundo tempo deles foi de muita mobilidade. E vi hoje, um homem a mais, mas ele se propôs um jogo muito agressivo. É um time interessante, tá? Já estou falando aí de Maguari, que é um time tido como pequeno, né? Pequeno, vamos ser sinceros. Vamos querer também achar que isso é ofensa, né? É um time pequeno, mas um time que já demonstrou no trabalho do ano passado e nesse momento até agora no campeonato. Comentei hoje, eu assisti o jogo todinho hoje no Retrô, né? E eles já merecia uma pontuação maior, está com 2 pontos, né? Maguari está com 2 pontos, aí fatalmente vai bem na competição. Retrô tem que respeitar, tem estrutura, tem bons jogadores, então nós não vamos disputar um campeonato daqui para frente tão simples, não. Nós vamos disputar um campeonato. O Retrô perdeu um pouco de respeito, porque perder para o sub-20 do Sport por 2-0 é pesado, viu? E sobre o Maguari é isso aí mesmo. Suede Lima é um bom treinador e o Maguari merecia ganhar do Santa Cruz no meio de semana passado, né? Mas perdeu um caminhão de gol, o João Kennedy salvou e aí paciência. Com grandes adversários. Professor, boa noite. 2 perguntas já pediu. A primeira é sobre manter essa concentração, né? Muito se falou no jogo contra a equipe do Decisão, principalmente a torcida no primeiro tempo, que o Náutico tinha essa posse de bola, ia para cima, mas faltou um pouco de concentração e definição no último passe. Se falou muito sobre isso, como é que deve manter essa concentração para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Jaguar. E outra pergunta é sobre o Elvis, né? Tem se falado muito nele, a gente sabe que a Ponte Preta está vivendo um momento complicado,
né? Inclusive ele andou dando algumas declarações. Tem alguma coisa do Elvis para vir para o Náutico, sim ou não? Eu queria que o senhor ficasse à vontade. Obrigado. Tem não. Não tem. Como também não tem do Labandeira ser... sabe, as pessoas... Eu fico vendo quando as pessoas falam uma coisa... eu lembro que eu falei, se eu tiver que trazer, eu vou trazer um beirada tático, não foi? Não é nada do Labandeira, coitado. Não é nada. Labandeira é um bom jogador técnico. Coitado. Não é nada do Labandeira, coitado. Não foi? Não é nada do Labandeira, coitado. Não é nada. Labandeira é um bom jogador técnico, tal, mas tático, como eu penso, se caso eu traga. Você entende? É um jogador totalmente característica diferente de um Labandeira. E o Elvis nós não temos nada, não conversamos nada. É belíssimo jogador, desequilibra. É um jogador que desequilibra. É maestro no bom sentido dentro de campo, porque ele consegue coordenar e se superar pela condição física que todo mundo questiona, mas a cabeça é muita qualidade, mas não está no nosso pensamento nesse momento. Se lá a Bandeira não é um jogador tático, o Elvis muito menos. E é isso aí, pô. Fisicamente não aguenta jogar bola mais não, Elvis, pô. Pra Série B é loucura, pô. Mas é muito bom jogador, concordo. Olha, então, aquela informação de Caio Chuva já pode descartar, porque acabou não acontecendo. Caio Chuva cravou que Elvis era novo jogador do Náutico, mas Hélio dos Anjos acabou de falar em coletiva que não tem absolutamente nada. E Elvis está fora da Ponte Preta de fato. Professor, boa noite. Já respondeu muitas coisas, mas só para... Tranquilo, vamos lá. Queria saber a situação de Arnaldo, que a gente viu saindo do gramado chorando de macas. Se você já teve chegou a conversar com ele, com os médicos, se é alguma coisa que preocupa mais, porque pelo que a gente sentiu ali, parecia alguma coisa mais séria. Desculpa, o Arnaldo teve uma virosezinha, né? E ele fez muito vômito ontem, sexta passada, fez muito vômito. E hoje, ele estava bem. Hoje, quando ele colocou a alimentação para dentro, ele fez um pouco de vômito, mas começou a aparecer uma dor na boca do estômago, né, como nós comentamos. E essa dor, nós ficamos controlando ele o tempo todo. Eu não sei se vocês observaram, a segunda parte do aquecimento, só faz a segunda parte do aquecimento quem vai iniciar. Eu acho que o Reginaldo fez esse aquecimento hoje. Nós fizemos com um homem a mais. Até essa hora a gente estava ali meio esperando o ok. O Arnaldo tem um poder de superação legal, sabe? Jogador experiente, jogador que conhece o corpo, né? Conhece. E ele falou, ok, o intervalo, ok. Não, fui ali para fazer vômito, mas não saiu nada, mas estou bem e tal. E logo em seguida ele faz aquela jogada e na jogada a bola bateu na boca do estômago e aí ele acusou, né? Não acho que nós erramos de tirá-lo no intervalo, né? Podia ter feito aquela substituição no intervalo, mas acabou acontecendo tudo do nosso jeito. Não é problema zero. Problema zero. Boa, tá aí, foi fazer vômito. Essa expressão eu nunca ouvi na minha vida. Fazer vômito é resenha. Bom, é isso, gente. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sinal de notificação. O vídeo ficou muito longo, mas é porque tinha que ser assim mesmo, tá, gente? A coletiva foi de 27 minutos e eu acho que foi proveitoso para trazer aí todos os pontos do jogo, do clássico, de contratação e tudo mais. Valeu, aquele abraço. Tamo junto.